A vida é muitas vezes uma série de coincidências ou tão só de paixões. André Manz é um brasileiro de origem húngara, radicado em Portugal desde os anos 80. Decidiu iniciar um projeto de vinhos já neste século. Começou pela região de Lisboa e já está também na Península de Setúbal e no Douro. Já vendemos em cerca de 25 países, ou melhor, em 25 países. Temos uma adega novíssima, já produzimos em 3 regiões de Portugal, no Douro, na Península de Setúbal e particularmente aqui em Lisboa, em Cheleiros. Fazemos já próximo de 500 mil litros e tem sido um caso de sucesso na exportação e agora, devagarinho, vamos entrando dentro do mercado nacional. Na região de vinhos de Lisboa, a Manz Wine está em Cheleiros, meio caminho entre Mafra e Sintra, bem perto da Ericeira. Nós estamos muito próximos da Ericeira, cerca de 10 quilômetros, 8 quilômetros em linha reta e um quarto de hora, né? Eu adoro surf, meu filho mais novo também é surfista e somos frequentadores ali de Ribeiradilhas. E a ideia desse espaço onde nós estamos agora, porque como estamos a construir o novo espaço de barris, esse espaço onde nós estamos vai se tornar um espaço de um wine bar, um lugar de provas, petiscar e de surf, né? Muito ligado à Ericeira, onde as pessoas poderão vir aqui buscar comprar a sua prancha de surf, ou, eventualmente, marcar a sua aula de surf na Ericeira. Então, por essa nossa ligação ao surf, esse espaço onde nós estamos agora sentados vai se tornar ter uma ligação ainda mais forte com o surf. Os vinhos da Manz Wine são bem curiosos. Desde logo os Dona Fátima Jampal. A casta Jampal é uma variedade branca que ainda hoje corre o sério risco da extinção. Fomos pioneiros, né, na recuperação dessa uva, foi na nossa primeira vinha que descobrimos 200 cepas dessa uva, ninguém sabia do que se tratava. Uns chamavam aqui, os mais antigos aqui de Cheleiros, de Jampale, outros de João Paulo, Jampal, e graças ao IVV conseguimos descobrir que tínhamos descoberto ou redescoberto a uva Jampal. Somos o único produtor no mundo em monocasta dessa uva, tem ganhado prêmios internacionais imensos, e foi uma das coisas que acabou incentivando o nosso projeto, né? Foi esse passado histórico de Cheleiros, e a uva Jampal também fez parte desse processo. Por falar em curiosidades, mais uma: rótulos inspirados numa coleção dos tempos de infância. Estava com uma dificuldade enorme em encontrar o rótulo perfeito para Manz Wine. E, nessa altura, minha mãe, no Brasil, descobre uma coleção de selos de quando eu tinha 7 anos de idade. E eu trouxe essa coleção para Portugal e está aí a minha descoberta. Falei, não, vou fazer selos, né? Selos, porque eu colecionava selos de pássaros. E outros animais, mas nomeadamente pássaros. Vou fazer então dos meus rótulos selos de vinho. E todos os anos mudo o animal. Bom, para os reservas, todos os anos, mas só para os reservas, todos os anos que conseguimos fazer um reserva, seja ele no Douro, na Península de Setúbal ou aqui em Lisboa, nós então mudamos o animal e proporcionamos um colecionismo para aquelas pessoas que gostam de colecionar. Vinhos de sopro salino, para apreciar, por exemplo, depois de uma boa jornada de surf. Cercanias de Lisboa, região de vinhos com o mesmo nome. Em Alenquer, Félix Rocha tem largo historial. Fez ano passado, 2020, 150 anos que produzimos vinhos, desde 1870. Já vem desde o meu bisavô. E na atualidade sou eu e um irmão meu. Várias quintas em Alenquer. Chegámos a produzir, no tempo do meu avô, em 1930, 1940, 4,5 milhões de litros por ano. Depois houve uma divisão entre o meu pai e os meus tios. Portanto, nós temos 1/3 dessa divisão. Fizemos reconversão de vinhas, fizemos reconversão da adega. E estamos agora a apostar forte no enoturismo também.
Vamos por partes. Começamos por Alenquer. Afinal, em concreto, o que tem de diferente este terroir? Alenquer é uma zona de ótimas massas vínicas, tanto brancas como tintas, uma zona de excelência. Nós temos as nossas vinhas distribuídas em 7 quintas no concelho e conseguimos ter perfis de vinhos com castas semelhantes, perfis completamente diferentes. E tentamos sempre potenciar aquilo que é a frescura que vem da influência atlântica com os calores que esta região também tem durante o verão. Voltemos à temática do enoturismo. A ideia é ser o reforço de uma estratégia que passa também bastante pela aproximação ao setor da restauração. De facto, estamos focados basicamente em trabalhar bem com a restauração e o enoturismo é precisamente trazer as pessoas, porque estamos a 35 km de Lisboa, o mercado forte de turismo em Portugal é a cidade de Lisboa, e trazer os turistas a Lisboa. Agora estamos numa fase pandémica que não é fácil, mas estamos convencidos que no posterior à pandemia vamos voltar a ter um elevado número de turistas em Lisboa. Queremos trazê-los cá para, de facto, conhecerem os vinhos da Félix Rocha, que são em Alenquer, região de Lisboa, mas todos os vinhos da região de Lisboa, para que possamos aumentar o consumo e a venda deles na restauração e hotelaria. Félix Rocha, vinhos de Lisboa com o caráter muito próprio de Alenquer. O Solar dos Presuntos é uma espécie de emblema nacional da restauração. Em 1974, o meu pai teve uma brilhante ideia, meu pai e a minha mãe, de tentarem seguir o caminho na restauração sozinhos. E passaram por esta rua. Os meus pais trabalhavam num restaurante que era o restaurante Márcia Condessa, que naquela altura era um restaurante bastante afamado a nível de casa de fados, e passou sempre por esta zona, e um dia olhou para esta montra que estava aqui e disse: "Oh, Graça, isto seria interessante nós abrirmos aqui um restaurante para nós e para começarmos aqui o nosso percurso de restauração em Lisboa." E foi assim que nasceu o Solar dos Presuntos em 1974. Adquiriram um espaço que pertencia ao dono do Fuso, ao Sr. Armindo, que tem aqui o churrasco em baixo também, e o Sr. Armindo tinha aqui uma loja de venda de porcelanas, já se chamava Solar dos Presuntos nessa altura. Eles despassaram a loja, mantiveram o nome e começaram a trabalhar aqui. No centro de Lisboa, o Solar dos Presuntos tornou-se, ao longo de gerações, uma casa de artistas e de gente de futebol. O meu pai e a minha mãe foram criando a sua clientela à volta do que é os artistas portugueses, portanto, todos os artistas que frequentavam esta rua, não só na Márcia Condessa também, portanto, junto ao Parque Mayer, também era um polo muito atrativo para tudo o que era a boémia daquela altura, de 1974, frequentado por políticos, por homens do teatro, as antigas casas de fado, era hoje em dia os locais que eles escolhiam para fazer as grandes jantaradas e para estarem até às tantas da manhã. Hoje em dia as discotecas, não, antigamente eram as casas de fado. E, portanto, foi sempre esse cliente que eles conseguiram transportar de um lado para o outro. Depois o meu pai foi para o México em 1986 cozinhar para a seleção portuguesa de futebol, porque a Federação Portuguesa de Futebol era mesmo em frente à Márcia Condessa e, portanto, havia já a ligação do meu pai com a Federação Portuguesa de Futebol, e começou a transportar para aqui também outra clientela, que foram os jogadores de futebol, e dar um bocado de grande enfoque ao nome que na altura estava a começar, em 1974. De 84 a 86 foi aí a explosão do nome e a explosão do nosso restaurante. Como qualquer clássico que se preze, o futuro é a inovação. Está a ganhar forma o crescimento do Solar dos Presuntos. Eu acho que o futuro vai ser concretizar o grande sonho do meu pai, que é fazer uma academia de cozinha tradicional portuguesa. Estamos a fazer uma obra já programada há quase 5 anos, uma obra toda ela feita com capitais próprios, com o dinheiro da vida toda da nossa família que foi ganha neste restaurante, e vamos aplicá-lo todo esse dinheiro para fazer um restaurante emblemático de Lisboa. Ou seja, o Solar dos Presuntos, desculpem a minha modéstia, já tem algum peso no panorama da restauração em Portugal, mas queremos mostrar, principalmente à nossa sociedade,
que, por ser um restaurante típico português, não possa ser também uma coisa de vanguarda, de estarmos na frente e estarmos naquilo que se considera hoje em dia, e muito bem, Lisboa está a apostar fortemente na restauração e, se virmos, nunca tivemos restaurantes tão bonitos, com serviços tão bons, e portanto nós temos que nos adaptar a essa situação e darmos aos nossos clientes que nos procuram hoje em dia ainda mais conforto, mais, sei lá, as pessoas sentirem-se ainda melhor do que o que se sentem, com os preços se calhar iguais ou se calhar um bocadinho menores. É esse o nosso propósito da grande casa que estamos a fazer neste momento. Agora à mesa, com o obrigatório da carta, arroz de lavagante. Um prato que é um marco neste restaurante, é um prato que sai, se calhar é do top 5 do nosso restaurante, e é fantástico. É um prato que já conseguimos fazer na nossa casa também. Esta pandemia levou-nos a criar uma forma da pessoa poder comer este mesmo prato confeccionado em sua casa sem se chatear muito, e portanto é fantástico. A revista de vinhos assume a harmonização. Primeiro, o espumante. É o que é extraordinário no tempo, é que os espumantes ficam assim com esta carga brutal, porque, por exemplo, este teve 5 anos em cave. Portanto, é a diferença entre uma coisa muito nova e esperarmos um bocadinho por ela e termos esta maravilha no copo. Deixar o tempo fazer o trabalho que ele tem que fazer. E como este arroz de lavagante desperta bem o apetite, segue-se um vinho branco estruturado na harmonização. O lavagante é uma carne tão especial que, em termos de vinho, por vezes pode levar a alguma confusão, porque, apesar, é um marisco, mas é uma carne suculenta, muitas vezes até um bocadinho adocicada, um sabor muito forte que pode dominar. Portanto, se calhar, se estivermos no registro do espumante, como começámos agora, temos que ir realmente para uma coisa evoluída, e num vinho branco teremos realmente que ir para um vinho branco com uma certa estrutura. Exatamente, com uma base, um vinho branco sólido, provavelmente estagiado em madeira, ou não, mas pelo menos com trabalho de borras, uma boca muito cremosa, e é exatamente por isso é que eu lhe sugiro o Pera Manca. Já que estamos numa casa clássica, vamos para o classicismo de Évora e da Fundação Eugénio de Almeida. Solar dos Presuntos, o restaurante gastronómico do ano pela revista de vinhos. A fechar as nossas habituais propostas. Quinta dos Termos Garrafeira 2016. Um vinho da beira interior fino e firme que eleva a experiência de prova a um nível alto. 18 pontos pela revista de vinhos. Altamente recomendado. Herdade de São Miguel, colheita selecionada 2020. Um rosé alentejano da Casa Relvas, apelativo e versátil. 16 pontos pela revista de vinhos. Uma boa compra. A essência. Vinho, gastronomia, enoturismo pela revista de vinhos. Até para a semana. Revista de Vinhos. Todos os meses nas bancas e em versão digital. Todos os dias online e nas redes sociais.